Olá, querido irmão, olá, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Ronaldo Costa e espero que você e sua família estejam sendo ricamente abençoados por Deus em nome do Senhor Jesus. Estamos estudando a revista alternativa para esse terceiro trimestre de 2020 na nossa Escola Bíblica Dominical. Nas duas lições anteriores, a lição 4 e a lição 5, nós estudamos sobre a reconstrução do templo e naquelas duas lições nós podemos perceber que Zorobabel foi um dos destaques dos estudos. Zorobabel, segundo a própria Bíblia em Ageu, capítulo 2, versículo 23, foi um homem chamado por Deus para aquela obra gigantesca. E porque ele foi chamado por Deus, o próprio Senhor disse que, apesar das dificuldades, Zorobabel, que tinha feito o lançamento dos alicerces do templo, iria concretizar aquela obra, coisa que aconteceu por volta do ano 516 a.C. Na lição de hoje, nós estaremos dando um salto de 70 anos na história e iremos encontrar um homem a quem Deus também chamou e que Deus preparou para uma gigantesca obra, que era construir ou reconstruir os muros de Jerusalém. O nome deste homem, Neemias. É sobre esse gigante da história do povo de Israel que nós estudaremos nesta lição de hoje. Antes de nós adentrarmos a lição, gostaria de fazer lembrança a você de que a sua inscrição no nosso canal é muito importante. Portanto, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo e, se você quiser, comente. Tudo isso é muito importante para o nosso canal crescer e alcançar outros irmãos em todo o Brasil ou, quem sabe, no mundo inteiro, onde se estuda as revistas da CPAD. Com esse gesto, você estará abençoando a Escola Bíblica Dominical. Vamos então à nossa lição. Na lição desta semana, estudaremos o tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O nosso texto áureo se encontra em Isaías, capítulo 60, versículo 18, e diz o seguinte: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nós estaremos voltando nesse texto no último ponto da nossa lição, no ponto número 6. A verdade prática diz o seguinte: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontramos em Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 4 e também capítulo 2, versículo de 1 até o versículo 9. Você pode pausar o vídeo, ou você deve pausar o vídeo para fazer a leitura do texto bíblico. O nosso objetivo principal é mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Na nossa introdução, quero destacar o texto onde o nosso comentarista fala como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. De fato, quando nós olhamos o texto bíblico, percebemos que Neemias, ele era o homem certo para aquele momento da reconstrução de Jerusalém, porque Deus o havia preparado para isso. Quando nos aprofundamos, quando nós fazemos uma leitura acurada do livro de Neemias, nós podemos ver características em Neemias especiais, que faz dele esse homem certo para aquela obra. Por exemplo, nós podemos ver como Neemias, ele tinha uma habilidade fora do normal para liderar. E essa habilidade de Neemias para liderar
faz dele um exemplo de liderança não apenas para o segmento evangélico ou religioso, mas sim até para o mundo secular. Uma outra qualidade excepcional de Neemias era o seu caráter. Ele tinha um caráter extraordinário. E provavelmente essa característica desse homem de Deus o levou a ocupar um cargo tão importante na corte do rei da Pérsia. Em relação à sua espiritualidade, Neemias mostrou que na obra de Deus duas coisas são fundamentais. Primeiro, falar com Deus. Nós iremos notar que Neemias era um homem de oração, isso aí veremos mais adiante. E também Neemias andava com Deus. Ele não somente falava com Deus, mas ele também andava com Deus. E durante todo o texto da Bíblia Sagrada, todo o livro de Neemias, nós podemos ver que ele era um homem que dependia totalmente do Senhor naquilo que fazia. Além de preparar Neemias para esta obra, o Senhor o posicionou no lugar certo, ao lado do rei Artaxerxes, para que na hora certa pudesse começar a obra que ele tinha preparado para Neemias. Vamos ao ponto número 1 da nossa lição. Deus responde às orações de Neemias. O tópico número 1 diz o seguinte: Deus envia emissário a Neemias. Enquanto Neemias estava servindo ao rei Artaxerxes como copeiro, ele recebeu uma comitiva que veio de Jerusalém e que trazia notícias não agradáveis para Neemias. Segundo aquelas notícias trazidas por Anani, um dos irmãos de Neemias, conforme o texto bíblico, as portas de Jerusalém estavam queimadas, os muros estavam destruídos e os judeus que estavam morando na cidade estavam vivendo em miséria total e também sendo desprezados. Segundo o comentário bíblico Beacon, ele nos informa que essas notícias provavelmente pegou Neemias de surpresa, por isso causou um impacto muito grande em Neemias, levando ele a ficar angustiado quando ouviu essas notícias tão tristes do seu povo que estava morando em Jerusalém. Anani, na verdade, ou melhor, as notícias que Anani estava trazendo, seria um instrumento que causaria a divisão de águas na vida de Neemias. Deus se utilizaria daquelas notícias para despertar no coração de Neemias o desejo de fazer uma obra gigantesca para o Senhor e, consequentemente, para o seu povo. No tópico número 2, nós lemos o seguinte: Neemias angustiado, jejua e ora. E esse tópico, ele revela uma das características mais maravilhosas em Neemias. Neemias era um homem de oração. Quando nós lemos o livro de Neemias, nós podemos perceber que a oração fazia parte da sua vida com Deus. Por exemplo, nós podemos ver que Neemias ele orou depois que recebeu essas más notícias do povo, da comitiva que veio de Jerusalém. Isso está escrito em Neemias capítulo 1, versículo 4 até o 11. Neemias orou também durante a sua conversa com o rei. Nós iremos ler isso em Neemias 2 e 4. Neemias orou quando insultado e ridicularizado por Tobias e Sambalate. Isso está escrito em Neemias capítulo 4, versículo de 4 a 5. Ele também orou depois de ser ameaçado de ataques de inimigos. Está escrito em Neemias capítulo 4, versículo 9. Neemias orou em resposta às ameaças dos inimigos. Capítulo 6, versículo 9 e versículo 14. Também podemos ver Neemias orando quando ele está refletindo sobre as ações dos inimigos, dos seus inimigos, naquele momento daquela obra. Neemias capítulo 13, versículo 29. Neemias orou refletindo também sobre os seus esforços na obra de Deus. Isso está escrito em Neemias capítulo 5, versículo 19, capítulo 3, versículo 14 e 22,
E, finalmente, o livro de Neemias termina com uma oração. A oração de Neemias, após receber as notícias vindas de Jerusalém, foi uma oração perseverante. A Bíblia nos ensina que ele passou 4 meses orando. E a oração de Neemias era uma oração, segundo ele próprio, uma oração que se fazia de dia e de noite. Isso me fez lembrar do Salmo 5, versículo 3. Vamos ver o que diz o Salmo 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha oração. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. Essa versão é a versão Almeida e atualizada. Almeida atualizada. E na linguagem de hoje diz o seguinte: de manhã ouves a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Eu creio que esse era o espírito de Neemias enquanto orava aqueles 4 meses. Ele orava dia e noite e diariamente esperava que Deus fizesse alguma coisa. Provavelmente ele não esperava que Deus iria usar ele para responder às suas próprias orações. Neemias seria o instrumento de Deus para mudar a situação dos judeus que estavam vivendo em miséria ali em Jerusalém. Assim deve ser a nossa oração também. Se você está orando, espera no Senhor. Certamente vai chegar o dia em que Deus abrirá as portas, como fez com Neemias. O tópico número 3 do nosso primeiro ponto diz o seguinte: Deus responde às orações de Neemias. Havia 4 meses que Neemias vinha orando de dia e de noite, conforme as suas próprias palavras, pela situação dos judeus que estavam em Jerusalém e também pela própria cidade que estava em ruínas. Mas as palavras do versículo 1 do capítulo 2 são maravilhosas. Diz o texto: sucedeu, pois, no mês de Nisã. Essa expressão mostra que Deus, a partir dali, iria fazer algo em resposta à oração de Neemias. E o nosso comentarista observa o seguinte: certo dia, ele, Neemias, apresentou-se diante do rei com semblante triste. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Esta é a versão atualizada. Na versão linguagem de hoje diz o seguinte: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Acredito que durante esses 4 meses que Neemias passou orando, com o coração angustiado por causa das notícias que havia recebido através de Anani em relação ao seu povo que estava em Jerusalém, é provável que ele tenha em alguns dias aparecido diante do rei com o coração, com o semblante triste. Mas Deus tinha marcado aquele dia para que o rei percebesse que Neemias estava com algum problema, porque o seu semblante revelava tristeza. E naquele dia maravilhoso, a Bíblia Sagrada diz que o rei percebeu que Neemias estava triste. E sendo assim, o rei perguntou a Neemias: por que está triste o teu semblante? Neemias nos informa que diante daquele questionamento do rei, temeu muito. O comentário bíblico Moody nos diz que Neemias tinha motivos para temer, pois ficar triste na presença do rei era ofensa séria na Pérsia. E que, além disso, ele sabia que o seu pedido poderia deixar o rei muitíssimo irritado. Mas Deus estava no controle de todas as coisas. É importante lembrar que este rei Artaxerxes I, foi exatamente o Artaxerxes que mandou que a obra de construção do muro parasse, conforme Esdras capítulo 4, versículo de 7 até o 23, capítulo que nós já estudamos em uma lição anterior. Mas como eu disse,
Nesse momento, Deus estava no controle de todas as coisas. Neemias relatou tudo que estava acontecendo e que estava fazendo com que ele ficasse triste. Ele falou da situação da sua cidade, falou da situação do seu povo que estava lá, capítulo 2, versículos 2 e 3 de Neemias. E ao invés de Neemias receber uma resposta desagradável do rei, Deus escancarou a porta para Neemias, porque o rei perguntou exatamente o seguinte: que me pedes agora? Aquilo era como um cheque em branco que Deus estava colocando diante de Neemias através daquele rei. Mas é interessante como nós podemos notar aqui o apego de Neemias à oração, porque diante de uma pergunta como essa do rei, que era o dominador de todas as coisas, que poderia fazer o que quisesse em favor de Neemias, diante desse questionamento do rei, Neemias ora ao Senhor. Ele faz uma oração breve ao Senhor, certamente buscando orientação de Deus, de como responder ao rei naquele momento tão sublime, tão maravilhoso. Então, diz o texto sagrado no capítulo 2, versículo 4, então orei ao Deus do céu. O tópico 4 do primeiro ponto diz o seguinte: Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. 2 pedidos Neemias fez ao rei. Primeiro, pediu para que o rei o liberasse para ir até Jerusalém, até a cidade dos judeus, onde estavam os sepulcros de seus pais. E depois pediu para reedificar a cidade. Neemias recebeu tudo da parte do rei, tudo que pediu da parte do rei. Mas Neemias sabia que aquela concessão do rei não é porque Neemias era bom ou porque o rei era bom. Mas ele destacou, na versão NVI está escrito o seguinte, capítulo 2, versículo 8, ele destacou: ele recebeu tudo do rei porque a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Isso revela a consciência de que Neemias tinha. Ele sabia que tudo estava sendo feito pelo próprio Deus. E, claro, que aquilo era resposta da oração que ele vinha fazendo há 4 meses. O ponto número 2 da nossa lição diz o seguinte: Neemias chega a Jerusalém. O tópico 1, Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Segue o nosso comentarista. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era seu objetivo em Jerusalém. Deus inclinou o coração de Neemias para que ele fizesse um reconhecimento da situação real em que se encontrava Jerusalém. Esse texto me faz lembrar de Ezequiel capítulo 37, versículo 1 e 2, quando ali o Senhor levou Ezequiel em uma visão e colocou no meio de ossos secos, de um vale de ossos secos. E o versículo 2 diz que Deus fez com que Ezequiel andasse em redor daqueles ossos e Ezequiel chegou a constatar que realmente os ossos estavam sequíssimos. Ou seja, o Senhor fez com que ele andasse ao redor do vale de ossos secos exatamente para que ele pudesse ver a situação daqueles ossos. Da mesma forma, Deus estava fazendo com Neemias. O Senhor inclinou Neemias, o coração de Neemias, para que ele desse uma volta por alguns dias e sempre à noite pela cidade de Jerusalém, e ele pôde, a partir dali, não apenas somente ouvir, Neemias pôde ver como estava a situação da cidade que ele amava. No entanto, agora já não tinha mais angústia no coração de Neemias. O que havia era um entusiasmo para pôr a mão à obra e mudar aquela situação em que a cidade se encontrava.
O tópico número 2 diz que Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Depois de fazer uma inteiração da situação, Neemias agora reúne os homens dos quais dispunha, mostra a situação da cidade, mostra o desafio que existia pela frente, mas também mostra o que Deus já fez com ele até aquele momento. Como o rei foi tão generoso e como Neemias foi despertado para fazer aquela obra junto com aquelas pessoas. Os homens, imediatamente após o discurso de Neemias, após as palavras de Neemias, responderam positivamente, imediata e positivamente. Diz o texto em Neemias 2:18: E lhes declarei como a boa mão de meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. O entusiasmo de Neemias contagiou seus companheiros e eles se dispuseram a fazer a obra. O ponto número 3 diz o seguinte: Neemias inicia o levantamento dos muros. O capítulo 3 de Neemias fornece a lista de todos aqueles que trabalharam na reedificação dos muros de Jerusalém. Apesar de, para alguns, esse capítulo parecer desnecessário, nós podemos extrair algumas lições interessantes desse capítulo. Embora alguns nobres não quiseram colocar a sua mão na obra, a palavra-chave aqui nesse capítulo é cooperação. O primeiro tópico desse terceiro ponto diz o seguinte: o plano de Neemias. E aí segue a palavras do comentarista. Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão. Muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Todos estavam trabalhando lado a lado, e isso nos ensina que todos são importantes na obra de Deus. Embora na obra do Senhor existam pessoas que exerçam trabalhos diferenciados, alguns têm uma responsabilidade maior, outros têm uma responsabilidade menor, mas todos devem trabalhar lado a lado com o mesmo objetivo. A palavra de Deus, aliás, o comentarista nos informa ainda, ele chama a atenção para o que diz o versículo 4, capítulo 4, versículo 6 de Neemias. Lá está escrito o seguinte: o coração do povo se inclinou a trabalhar. O segundo tópico do terceiro ponto nos diz o seguinte: a tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias sabia que cada um podia contribuir de alguma forma naquela obra gigantesca. E embora alguns tenham mais habilidade do que o outro, todos que querem trabalhar recebem de Deus talentos. Uns recebem 1, outros recebem 2, outros recebem 5, mas todos podem multiplicar aquilo que o Senhor lhe deu. Nós podemos comprovar isso na parábola dos talentos em Mateus 25, de 14 até 30. O cantor Armando Filho, ele tem uma música muito bonita que diz: não há inúteis na casa do Pai. O terceiro tópico desse terceiro ponto nos diz o seguinte: a união dos judeus ficou ameaçada.
Esse tópico é mais um anúncio do tema que nós vamos estudar na lição 8. Mas, por enquanto, resta nos aprender o seguinte: aonde houver união em prol da obra de Deus, sempre haverão oposições e ameaças contra a obra e contra os obreiros. Mas, como nós dizemos sempre aqui na nossa igreja, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vamos então ao ponto número 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. O tópico número 1. Iniciada a edificação do muro. O comentarista prossegue. Sanbalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Bastou a obra ser iniciada. Aí o inimigo logo se agitou. A palavra de Deus diz, na versão Almeida e atualizada, e na versão corrigida fiel, diz que Sanbalate ardeu em ira. Na versão NVI e na linguagem de hoje, diz que ele ficou furioso. Este capítulo mostra as estratégias que foram usadas pelo inimigo para fazer parar a obra, mas também mostra como Neemias e os seus homens venceram essas estratégias. Por exemplo, em Neemias 4, de 1 a 3, os inimigos usaram a zombaria, mas os servos de Deus venceram essa zombaria com oração e determinação. No capítulo 4, versículos 7 e 8, os inimigos ameaçaram usar força contra os trabalhadores. Neemias e seus companheiros venceram essa estratégia com oração e também com algumas medidas de segurança que foram tomadas. Capítulo 4, versículo 9 de Neemias. No capítulo 4, versículo 11 e 12, a Bíblia nos mostra que eles tentaram incutir o medo nos trabalhadores, mas os homens venceram isso aí com o incentivo dos líderes que ali estavam e também com resistência contra o inimigo. Aliás, o Novo Testamento nos informa que é com resistência que nós podemos vencer o adversário, né? A Bíblia fala das ciladas do diabo. E a palavra cilada, que no grego é metodeia, revela que o nosso adversário ele é metódico, ele tem as suas estratégias. Por isso que a Bíblia Almeida corrigida traduz ciladas do diabo como astutas ciladas. Por isso mesmo, o apóstolo Pedro, ele complementando esse texto de Efésios, ele fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Mas o próprio Pedro e também o irmão do Senhor, Tiago, nos ensina como ter vitória contra esse astucioso inimigo. 1 Pedro 5,9 diz: resisti-lhes firmes na fé. E Tiago capítulo 5, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por fim, no tópico número 2 do quarto ponto, o muro foi concluído. Essa vitória teve, segundo o comentarista, teve grande repercussão. Até os próprios inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Capítulo 6, versículo 16 de Neemias. A confiança em Deus, a disposição do povo e a orientação de um líder dependente de Deus levou o povo à vitória. A confiança em Deus,
capítulo 2, versículo 20 de Neemias, a disposição do povo para o trabalho, capítulo 4, versículo 6, e a orientação de um líder dependente de Deus levou o povo à vitória completa, porque o muro foi construído totalmente. O ponto número 5 do nosso estudo, o muro foi solenemente inaugurado. Nesse ponto, nós não temos muito o que comentar, apenas que após a vitória, o povo seguiu o exemplo de quando terminou a construção do templo. Festejaram e adoraram a Deus porque a hora de cantar havia chegado. O ponto número 6 da nossa lição diz o seguinte: os muros trazem ensino simbólico importante. O tópico 1, a Bíblia fala da salvação como um muro. Nesse tópico, o comentarista cita 2 versículos. O primeiro, Isaías 60, versículo 18. Este versículo está inserido em um texto que fala sobre a glória futura de Israel. E Isaías capítulo 26, versículo 1, que fala de um tempo futuro em que Judá gozaria a paz. Em ambos os textos, a salvação é retratada como um muro. E nos próximos tópicos, o comentarista ele faz uso dessa figura para aplicar ao significado da nossa salvação. O ponto número 2 diz o seguinte, o tópico número 2 diz o seguinte: o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Quero destacar a parte desse tópico onde o comentarista diz o seguinte: o crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. Tendo em vista que muros não apenas traz segurança, mas também estabelece limites. O trecho que eu acabei de ler nos ensina que os salvos precisam ter a consciência e observar alguns limites que são estabelecidos pela palavra de Deus. E que a observância desses limites é o que garante a segurança divina contra o reino das trevas. O tópico número 3 diz o seguinte: o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Aqui nós podemos destacar 2 ensinamentos por parte do nosso comentarista. O primeiro, o muro da salvação estabelece separação entre o reino de Deus e o reino das trevas, entre a igreja e o mundo. A igreja que faz parte do reino de Deus e o mundo. Há uma constante exortação do Novo Testamento em relação à distinção entre igreja e mundo. Por exemplo, João capítulo 17, versículo 14 e 16, Jesus está orando ao Pai. E enquanto ele está orando ao Pai, ele declara o seguinte: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Veja a distinção entre os servos de Deus e o mundo. Porque não são do mundo, assim como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então Jesus estabelece aqui, mostra nessa sua oração, que de fato o mundo e igreja, porque ele está orando pelos seus servos, não compartilham da mesma cultura, dos mesmos costumes, são, na verdade, antagônicos, porque o mundo odeia os discípulos, a igreja. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo, ele nos exorta a não nos conformarmos com o mundo. Lá está escrito: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados
pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está mostrando aqui que para que nós possamos experimentar, não é conhecer, a gente precisa distinguir essas duas coisas. Uma coisa é conhecer, outra coisa é experimentar. Paulo aqui está dizendo que para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário que nós não nos conformemos com o mundo. Mundo aqui diz respeito ao sistema de coisas que quer afastar o homem de Deus. E 1 João capítulo 2, versículo 15, o apóstolo João, ele nos adverte para que não amemos o mundo. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o segundo ensinamento que o comentarista traz para nós é que o ensinamento acima, ele não neutraliza o direito do crente de fazer o que ele quiser. No entanto, aquele que é dominado pelo Espírito aprende a viver no mundo conforme a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, para finalizar, o apóstolo Paulo, ele tinha essa consciência, porque ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ou seja, todas as coisas eu posso fazer, mas não convém que eu faça todas. Existe um limite estabelecido no nosso coração pelo Espírito Santo, e nós temos o livre-arbítrio, nós podemos ou não ultrapassar esse limite. Paulo está dizendo que não convém a ele ultrapassar esse limite. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Que o Senhor Deus nos abençoe e que nós possamos aprender e colocar em prática tudo isso que nós temos aprendido na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Só quero lembrar você que, se você chegou até aqui e acha que esse estudo ele acrescentou alguma coisa na sua aula e pode acrescentar alguma coisa na aula de outros professores, peço que você dê um like no vídeo, inscreva-se no canal para que a gente possa atingir mais pessoas com os nossos vídeos, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e que você seja ricamente abençoado junto com a sua família. Até a próxima semana.